Fala galera, bem-vindo a Simatic Manager Vídeo Aula 3. Nesta aula nós iremos trabalhar como configurar a área de memórias retentivas da CPU. Então a gente abre o Simatic Manager. Essas memórias retentivas também é uma propriedade de CPU. Então a gente abre o nosso projeto. Entramos em Simatic Station e clicamos sobre Hardware. Clicamos sobre a CPU com o botão direito e abrimos Object Properties. Nessa janela, a gente seleciona Retentive Memory. Este primeiro ícone que aparece aqui, número de Memory Bytes, começando pelo byte 0. Perceba que ele vem em default, com o número 16. Vamos deixar o número 16 e a gente vai ver o que acontece, o que acontece com a CPU e essas memórias, como elas trabalham. Então vamos fechar aqui, vamos abrir o nosso projeto. Então vamos criar uma nova linha aqui. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos usar outro clock de CPU, que é da aula passada. Vamos usar o bit M0.7. Vou mostrar novamente, só para recapitular. A gente tem uma... na aula 2 a gente viu essa situação. Então, se a gente está usando o bit 7... é um período de 2 segundos, então o teu contato fica 1 segundo acionado e 1 desacionado. Então utilizaremos o bit 07, é um clock memory de 1 segundo, de acionamento de 1 segundo. Então vamos colocar aqui Edit Symbols, M07, o simbólico, vamos colocar CLK de 1, e aí colocamos aqui clock de 1 segundo. É claro, gente, o período é 2 segundos, mas ele fica 1 segundo ligado e 1 segundo desligado. Por isso eu chamo de clock de 1 segundo. Ok. E vamos aqui, para não repetir, para não ter nenhum tipo de problemas, vamos colocar aqui, vamos utilizar uma outra memória, M100.1. Vou dar um nome aqui para ela de memória teste, de retentive memory. Então, memória para teste retentivo. Só para dar um nome e seguindo o projeto todo comentado. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui um contato, normalmente aberto. Lembra que lá no hardware a gente falou que tínhamos como propriedade de CPU, deixamos default 16 bytes de memória retentiva, começando pelo MB0. Então, do 0 ao 15.7, que dá 16 bytes, a gente tem memória retentiva. Então, vou usar o último bit da memória da área que eu configurei para retentivo, que é o 15.7. Então, vou colocar aqui M15.7 e vou dar um nome aqui, último bit memória retentiva. Último bit memória retentiva. Último bit memória retentiva. Ok.
Eu vou clicar aqui também e vou usar uma memória que não é retentiva. A 16.0, por exemplo. Eu vou colocar ela aqui em cima dessa linha. Vou criar M16.0, que está fora da área retentiva. E vou colocar o nome primeiro bit fora da área retentiva. Primeiro bit fora da área retentiva. Ok. Então agora vamos fazer as simulações para ver o que acontece. Vamos, da mesma forma da videoaula 1, descarregar este projeto na CPU virtual. Para ligar o PLC Sim, relembrando, Simulation On-Off. Para fixar, bem, a gente vai fazer aqui configurando a comunicação dessa CPU MPI e vamos levantar a CPU para RAM Power e vamos descarregar o nosso projeto. Aqui a gente já fez isso na videoaula 1 e 2, então acho que não precisamos estar retornando a explicação. Agora vamos abrir o nosso OB1 para começarmos a monitorá-lo. O que a gente percebe? Temos o clock de meio segundo e o clock de 1 segundo. E agora aqui a gente tem o primeiro bit fora da área retentiva e o último bit da memória retentiva, da área retentiva. Então vamos abrir aqui o simulador no cantinho aqui e vamos entender. Eu vou setar o M16.0, então MByte 16 bit 0. Perceba que ele levantou e a nossa saída está oscilando entre 0 e 1, nível lógico 0 e 1. Vou fazer isso com a 15.7 também. 15, MByte 15, bit 7. Perceba que os dois estão ligados. Então, o que acontece? Se eu desligar a CPU, joguei a CPU para stop, perceba que a CPU está em stop, ela não está rodando mais. E vou levantar novamente a aplicação. Vou subir a aplicação. Perceba que o que ocorreu? O M16.0 ficou desligado. E o M15.7, ele ficou gravado uma condição ligada, porque ele está dentro da memória retentiva. Então essa memória serve para essa área de memória retentiva, serve para gravar bit, MB16.0, byte se for um número, ou word, ou um número real, ou seja, vai ficar gravado. Novamente, vou levantar o 16.0, só para fixar, as duas estão levantadas. Se eu jogar a CPU para stop, parou a aplicação. Se eu tirar de online aqui, ele vai sair fora, só para vocês entenderem. Se eu levantar, está em stop, não vai estar executando. E aí eu vou colocar a CPU em RAM Power novamente. A gente vai perceber novamente que caiu a 16.0. Por que eu dou ênfase nessa propriedade da CPU? Porque pode ser, se você não estiver conhecendo essa propriedade e você utilizar esses bits no teu processo e não fizer um reset, alguma coisa nesse sentido, pode ser que o teu programa possa ficar travado e não funcione e você não entende o porquê e fica difícil também o diagnóstico. Bom, pessoal, até aqui seria isso que eu gostaria de passar nessa videoaula. Na próxima videoaula vou mostrar a capacidade de endereçamento da CPU. Então até a próxima videoaula e muito obrigado por estarem assistindo a sequência dos meus vídeos.